teclado. Bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos então para a nossa aula, né? Então temos hoje uma aula virtual, né? Durante esse período aí de quarentena a gente vai ter essas aulas, sempre desta mesma maneira, tá? Então assim, espero que vocês estejam todos bem aí. E bora pro que interessa, né? Então, a gente estava nas últimas aulas aí aprendendo sobre a parte de fontes chaveadas, né? A gente estava vendo bastante coisa na prática, a gente estava montando, desmontando aqueles monitores, né? Então, já que prática agora fica difícil, a gente vai um pouquinho para teoria, né? Então, alguma coisa que eu estou passando aqui eu já comentei em sala, né? Mas vai ficar bem documentado agora. Essa questão aí vai ficar bem interessante para a gente conseguir fixar de uma maneira melhor. Tá? Então vamos lá. O que a gente vai ver hoje? A gente vai tratar, né, da eletrônica de potência. Tá? A gente vai conhecer os principais conceitos, né? Os principais conceitos em relação à conversão de energia, conversores estáticos. Tá? O que são os conversores estáticos? Né? Qual é a função deles? Uma definição básica, um histórico aí, um breve histórico, né? A respeito do que é eletrônica de potência, como ela chegou até os dias de hoje, né? Quais foram as evoluções que permitiram, né, o emprego dela na nossa sociedade. Vamos ver também os ramos de divisão da eletrônica de potência, né? Então, dentro de um leque muito grande da engenharia elétrica, né? Onde que se encaixa, né? Onde que a gente encontra a eletrônica de potência, onde está inserido esse assunto, ok? E também vai ver algumas aplicações aí, beleza? Então vamos lá. Definição: conversor rotativo, aquele que converte energia usando mecanismos móveis, né? De vez em quando eu vou mudar a minha posição aqui, né, para não interromper nossos layouts. Então assim, definição, né? Conversor rotativo, aquele que converte energia usando mecanismos móveis, gerador, motor, né? Então, conversor, o que é um conversor, né? O nome já diz propriamente, né? Converte uma forma de energia em outra. Tá? O conversor rotativo, né? Aquele que a gente tem aqui na ponta do eixo, né? Uma força girando esse eixo, seja ela proporcionada por inserção de uma corrente aqui, né? A gente está falando desse caso de um motor, né? Ou de um gerador, né? Um torque nesse eixo aqui, ok? Já os conversores estáticos são dispositivos eletrônicos, né? Que convertem o que? Ele converte energia sem usar componentes móveis giratórios, né? Ou seja, a gente consegue converter a energia, a gente consegue controlar o fluxo de energia de uma maneira estática, ou seja, a gente não precisa movimentar, né, partes mecânicas para isso. Tá? É um conceito bem fácil de a gente entender, né? Bora pra cá. Então assim, ó, conversores estáticos versus, né, eletrônica de potência. Então, conversores estáticos era um termo que foi usado muito no começo, né, na parte de processamento, onde ele
era principalmente utilizado para a parte de conversão de máquinas, né? Acionamento de motores, parte de geração, tá? Então, ele era amplamente utilizado para esse conceito na indústria, tá? E antigamente era somente esse termo que a gente tinha, né? Era tratada a eletrônica de potência exclusivamente como conversores estáticos, tá? Então, assim, eletrônica de potência já é um termo um pouco mais moderno, tá? E ele serve para designar todos, basicamente, né? Os dispositivos de potência que controlam o fluxo de energia. Então, quando a gente fala de potência, a gente está falando algo literalmente, né? Algo que envolve grandes quantidades de energia, tá? Então, conversores estáticos a gente ainda precisa, né? Na literatura a gente consegue ver ainda, tá? E a parte eletrônica de potência é um termo mais moderno. Legal? Então aqui, ó, uma coisa bem interessante a gente entender, né? Então, segundo a CAPES aqui, né, Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior. A CAPES é um órgão do governo, né? Se vocês quiserem acessar o site lá, vocês fiquem à vontade. Ele é um órgão que proporciona bolsas de estudo e N coisas na área de conhecimento. Okay? E as áreas de conhecimento listadas pela CAPES, né, onde se enquadra, né, a parte de eletrônica, a nossa parte eletrônica de potência, né, ela está inserida numa área maior aqui das engenharias. Tá? A gente vai afunilando aqui para a área de engenharia elétrica, uma sub-área de eletrônica industrial, tá? E aí a gente vai para a parte de especialidades, a parte de acionamentos, né? Acionamentos eletrônicos, a parte de controle de energia, né? Então, existe uma grande área de conhecimento. Dentro dessa área a gente tem várias áreas, né? Vocês vão ver que depois essas especialidades aqui, quando a gente está falando da parte de eletrônica de potência, elas expandem bastante, tá? São bastantes especialidades que a gente tem que adentrar para ter um conhecimento mais abrangente da parte de eletrônica de potência. Legal? Então vamos lá. Passei aqui. Definições. Eletrônica de potência é tecnologia associada com a conversão eficiente, controle, condicionamento de potência elétrica através de interrupções estáticas de uma fonte disponível na entrada numa saída desejada. Né? Pois bem, já vou explicar melhor, mais detalhadamente o que é isso. Né? Vamos continuar aqui. Eletrônica de potência pode ser definida como uma ciência aplicada dedicada ao estudo dos conversores estáticos de energia elétrica. Esse último pode ser definido como um sistema constituído por elementos passivos, entre eles aqui resistores, capacitores e indutores. Estou me acostumando aqui ainda com o aplicativo, pessoal. Aqui, ó. Resistores, capacitores, indutores e elementos ativos, né? Os interruptores, né? O que são esses interruptores? Pode ser aqui diodos, né? Tiristor, transistores, né? Aqui a gente tem componentes mais específicos para corrente alternada, né? O GTO, TRIAC, IGBT, o MOSFET, associados a uma lei pré-estabelecida, né? Então esses caras aqui eles são na verdade semicondutores, né, galera? Então se você estiver olhando aqui, se você estiver olhando para esses caras aqui, a gente vai ter componentes que vai estar trabalhando tanto na parte de
energia de tensão contínua, né? A gente está falando de diodos, transistores, né? E também na parte de tensão e corrente alternada, né? O TRIAC, o MOSFET, né? São utilizados também para controle aí em grandes potências, né? O MOSFET, por exemplo, são muito utilizados, por exemplo, nos conversores de frequência aí para motores, né? Uma ampla gama de potência, tá? Então, o que é essa definição, né? Uma forma mais simples de entender? Basicamente, o que a gente tem é que a gente precisa, a partir de uma entrada de energia, tá? Essa entrada de energia ela pode ser tanto contínua quanto alternada, e dessa entrada de energia para a minha carga eu vou precisar converter essa energia de uma maneira mais eficiente. Então imagine que você tem uma entrada de energia para um LED, por exemplo, ou para uma carga, e você tem você precisa, né, fazer esse controle com um regulador, por exemplo. Tá? Eu tenho aqui no aplicativo, eu vou passar para vocês, deixa eu só ajeitar, alinhar ele aqui. Só um pouquinho, deixa eu interagir aqui. Aqui, ó. Já vai dar certo. Aqui. Legal. Vamos lá. Aqui. Então aqui, pessoal, imagine o seguinte, imagine que eu tenho uma fonte de 9 volts, tá? E eu tenho uma carga aqui, ó, no meu circuito de 3 volts. Uma das maneiras, né, para mim conseguir fazer esta conversão, né, ou seja, estou fazendo uma conversão CC barra CC, né, corrente contínua para corrente contínua, né? Eu tenho uma entrada de 9 volts e essa entrada de 9 volts eu preciso transformar ela em 3 volts, né, para a minha carga. É uma coisa bastante comum na eletrônica, tá? Muito comum, muito comum. Então uma das maneiras, né, que a gente pode fazer isso, tá, é utilizando um resistor aqui, ó. A gente coloca um resistor em série, né, um determinado valor, e aí a gente consegue fazer o que? Um divisor de tensão, né? Então entre este ponto aqui e este ponto aqui, entre esses resistores aqui, né, eu vou ter uma divisão de tensão, ok? E aí eu posso facilmente conseguir os 3 volts aqui, beleza? Então, nesse caso aqui, seria bem tranquilo, tá? Porém é o seguinte, o que busca nos fundamentos da eletrônica de potência, né? É a gente ter uma maior efetividade nessa conversão, ou seja, menos perdas, né? Nesse caso aqui, ó, essa energia, né, essa quantidade de tensão restante aqui, né, a gente tem 9, né, 9 volts. Então toda a tensão somada do meu circuito aqui no final, ela tem que valer 9, correto? Então olha só, se eu tenho 9 aqui e 3 aqui, quantos volts eu tenho aqui? Tenho 6 volts. Vou dar um play aqui pra gente simular, para vocês verem o que eu tô falando. Espera aí que deu um pepino. Aqui, tenho esse Arduino aqui que não está sendo utilizado. Deixa eu apagar ele aqui. Vamos lá. Agora. Novamente aqui um play. Tá? Então vejam aqui comigo. Ó, vou dar um zoom aqui. 9 volts a minha entrada. Tá? Tenho nesse resistor aqui 6 volts. Tá? E nesse resistor que é a minha carga 3 volts. Tá? Certo? Porém é o seguinte. De uma forma bem simples, né?
através da lei de Ohm, eu posso calcular a potência do meu circuito, não é verdade? Então, deixa eu ver se eu consigo abrir aqui a minha calculadora. E a gente pode calcular essa potência aí facilmente, né? Lembrando, né, que a formulazinha da potência ela é calculada em razão da tensão pela corrente, né? Então, vamos lá, vamos pegar aqui a potência, né? A gente pode colocar um adendo aqui no nosso circuito, né? Vamos fazer aqui juntos. Pessoal, esse programazinho que eu estou utilizando aqui, ele é o Proteus, tá? É um programa de simulação. Eu vou passar depois no final outros programas que vocês podem estar utilizando além do Proteus, tá? Vamos lá. Potência é igual a tensão elétrica vezes a corrente elétrica. A gente consegue, né, encontrar o valor, né, dessa corrente, dessa potência, né, em razão desta pequena formulazinha aqui, tá? Então, se a gente simular novamente aqui, ó, a gente já pode pegar os valores e calcular essa potência, né? Estou com o calculador aberto. A gente tem aqui uma corrente de 0,3 miliamperes, perdão, 0,3 amperes, tá? E uma tensão de 6 volts aqui, tá? Então, de que maneira a gente pode calcular? Simplesmente uma multiplicação, né? Lembrando aqui da nossa formulazinha. Fazer ela mais próxima aqui, né? A maioria do pessoal a gente já conhece, nas nossas aulas a gente usa bastante, né? Essa formulazinha, muito importante para o nosso conhecimento. Então vamos lá, vamos para o que interessa. 0,3. Vamos começar aqui com a tensão, né? Tem quantos volts lá em cima? 6 volts. Deixa eu diminuir um pouco essa calculadora aqui, né? Ser pacientes aqui com o meu computador, pessoal. O computador está mais ou menos, não está tudo aqui não. Então, ó lá, 6 volts vezes 0,3 amperes, né? Então tem uma potência de 1,8 watts em cima desse cara aqui. Então a gente tem aqui uma potência nesse cara aqui. Deixa eu dar um stop aqui. Uma potência. Deixa eu ver se eu consigo aumentar o tamanho dessa. É tudo em polegadas. Vou colocar uma polegada logo aqui. A gente tem a potência de 1,8 watts. Olha só, bem grande, né? Uma polegada. Beleza. É importante que fique grande mesmo. Agora a gente pode calcular a potência da minha carga. O que a minha carga realmente está consumindo? Essa é a potência que esse resistor está consumindo, né, no meu circuito. Porém, a potência que a minha carga, né, que é quem está executando um trabalho aqui, está consumindo, é outra. Né? E a soma das duas vai ser a potência total do meu circuito. Tranquilo? Então vamos lá. 3 volts vezes 0,3, né? O que a gente tem aqui? Vamos lá calcular também. Deixa eu puxar essa calculadora aqui.
em 3 volts vezes, né, 0,3 amperes. Então, obviamente, né, temos a metade da potência aqui, correto? Então temos 0,9 watts de potência aqui. Então vamos lá, deixa eu pegar um stop aqui, vou botar 0,5 polegadas, acho que vai dar 0,9 watts. O tamanho também ficou proporcional ao consumo, né? Então o que é interessante a gente observar? Toda essa potência aqui, ó, ela está sendo desperdiçada, né? Por que isso? Ó, a soma total do meu sistema é essas duas potências aqui. Então a minha fonte aqui, ó, ela está fornecendo toda essa potência aqui, tá? Porém, a minha carga só está consumindo 0,9 watts. Então tudo isso aqui está sendo transformado em quê? Calor, né? Nesse caso aqui, calor. Então ela não está sendo aproveitada, ela está sendo consumida simplesmente para mim poder controlar essa tensão na minha carga. É uma coisa bem comum, né? A gente vê em circuitos lineares isso aqui, tá, pessoal? Então, se eu quisesse fazer um controle linear, né, da tensão nesse cara aqui, poderia simplesmente colocar um resistor variável aqui. Então eu posso colocar aqui um potenciômetro, por exemplo. Eu poderia estar variando essa tensão aqui através do potenciômetro, né? A gente ia fazer o que? A gente ia fazer uma forma linear, né? Então a gente ia ter uma curva linear mais ou menos desta forma, né? Então se eu pegar aqui e traçar um gráfico, a gente teria uma curva mais ou menos desse tipo aqui em relação à tensão, tá? Por isso que a gente chama, né, de fonte linear, ok? Então a eletrônica de potência, ela veio para quê? Ela veio para mim poder, né, diminuir essa perda aqui. Eu não quero ter essa perda de 1,8 watts, tá? De que maneira a gente pode estar fazendo isso aqui? Simplesmente substituindo esse resistor aqui por uma chave. Interessante, né? Eu vou ter uma chave aqui. Uma chave. É qualquer chave? Não, não é qualquer chave, tá? Isso é uma chave com um controle. Ela pode ser um MOSFET, ela pode ser um transistor, né? E a gente tem todo um sistema de controle para controlar, né, essa abertura e fechamento dessa chave. Então, de uma forma geral, para a gente entender o conceito, se eu fechar aqui a minha chave, né, o que vai acontecer? Se ele permanecer fechado aqui, vai toda a tensão, né, lá para minha carga, tá? Porém é o seguinte, essa minha carga, ela não pode ir 9 volts, né? Ela é 3 volts, tá? Então se eu permanecer fechado aqui, vai 9 volts. Qual que é a tensão que vai ficar em cima da chave? Olha esse marcador aqui, ó, aproximadamente 0, né? Aproximadamente 0 volts, tá? Quando eu solto a chave, ó, toda a tensão está retida aqui, né? Só que a corrente é 0, então não tem potência nenhuma aqui, não tem, ó, tá vendo? Não está circulando corrente aqui. Então, que maneira que foi encontrada para fazer isso aqui, ó? Eu modulando essa chave aqui, ó.
Então, se eu abrir e fechar essa chave aqui com uma determinada frequência e manter ela em um determinado tempo, tá? Eu vou conseguir modular através do PWM, modulação por largura de pulso, tá? Então, com essa modulação de largura de pulso, eu consigo facilmente controlar isso aqui. Beleza? Então, eu vou controlar o que aqui, ó. O tempo que essa fonte vai ficar ligada na minha carga, tá? Vocês podem observar que tem um capacitor aqui. Esse capacitor aqui, pessoal, vai para ele tirar o ruído, né? E ficar somente a tensão pura aqui, somente a tensão de saída pura, tá? Então, se eu tiver um controle eficiente, né, esse controle aqui vocês vão ver que precisa de mais elementos, a gente vai ver um pouquinho mais para frente. A gente vai conseguir controlar, né, essa tensão de uma forma eficiente, tá? Então é uma das maneiras mais eficientes, né, onde a perda, né, nesse processo aqui é muito próxima de zero, né? Idealmente ela seria zero, a perda. Logicamente que a gente tem sempre uma perda aqui na prática, né? Na prática a gente sempre tem uma perda nesse sistema, tá? Beleza? Vamos voltar lá para nossa apresentação. Deixa eu trazer aqui novamente o slide. Bora lá. A gente já tem basicamente os conhecimentos, né, as definições, né, o que é, quais circuitos que ele usa, né, quais componentes, né. Vamos para o próximo passo. Então, princípio, né, como é que funciona esse cara aí? Os circuitos eletrônicos de potência. Deixa eu voltar aqui que eu passei de novo. Então, os circuitos eletrônicos de potência são denominados não lineares, pois utilizam os semicondutores como chaves ligadas ou desligadas. Então é caracterizado por não ser um circuito linear. A gente não tem a mesma linearidade, né, de um potenciômetro, por exemplo, para controlar essa tensão. Uma parte bem interessante, né, a gente tem nesta pequena figura aqui todo o funcionamento de controle. Ele é bem complexo, tá? Então a gente tem aqui a fonte de entrada, né? A gente tem a parte do conversor, né, do chaveador. Aqui nesse caso aqui a gente tem, por exemplo, o MOSFET, ele é muito utilizado, tá, nos circuitos modernos de controle. Então a gente tem a parte de entrada, resumindo, né, tem mais coisas para cá, a gente vai ver ainda. Então a gente tem a parte de entrada de energia. Geralmente nesse ponto aqui ela já está convertida, já foi convertido de alguma forma, tá? Então eu tenho um monitoramento dessa entrada, tá? Então eu tenho uma leitura através de um controlador. Eu também tenho uma leitura da minha saída, né? Então eu tenho a minha potência de saída, né? Fonte de saída. Eu também tenho uma leitura. Eu tenho também um valor de referência da minha saída, meu set point. Então veja que o meu controle aqui, ó, ele é fundamental, tá? É fundamental que exista esse controle. Esse controle aqui vai estar efetuando a parte de ajuste em relação à parte de saída e a parte de entrada. Então ele vai, através dessas informações aqui que são enviadas para ele, tá? Ele consegue controlar a chave. Então é esse sinal que vai lá para a chave que determina a quantidade, a frequência e o tempo que vai ficar chaveando esta chavezinha aqui. Então aqui dentro, né, a gente poderia simplificar aqui colocando uma chavezinha aberta aqui, né? E lá na parte da chave vem o controle aqui que determina, né, a saída
em relação aqui ao minha referência, meu set point, né? O que seria um exemplo bem básico aqui? Eu colocaria aqui, ó, minha entrada seria meus 9 volts, tá? Eu teria aqui um multímetro, por exemplo, medindo essa entrada, tá? Um medidor de tensão, né? Então esse cara aqui poderia ser um multímetro, beleza? Aqui seria o meu MOSFET, meu transistor, tá? Então ele geralmente tem 3 terminais, né? O source, o dreno e o gate, que é a chave. A gente vai ver um pouquinho mais pra frente nas aulas aí. E aí, esse elemento, né, ele recebe o controle dessa chave. Então aqui, ó, aquele exemplo que eu passei para vocês antes, aqui poderia ser a fonte de 9 volts. Esse cara aqui poderia ser o multímetro, né, está enviando essa informação para o controlador. O controlador poderia ser, por exemplo, um CI especificamente desenvolvido para isso, tá? Ele poderia ser um circuito, você poderia estar desenvolvendo um circuito. Poderia ser, por exemplo, um controlador programável, né? Bem comum, por exemplo, o Arduino. Daria para estar o Arduino controlando essa chave, né? A referência aqui, ó, é um valor, um set point é um valor, né? Então eu preciso ter uma referência de valor aqui. E aqui seria a minha saída, né? Então eu tenho aqui outro multímetro aqui na saída enviando essa informação para a entrada. A entrada de quem? O meu controlador. Beleza? Essa tensão de saída ela está referenciada aqui, ó, através do que? Através de uma tensão ou uma corrente previamente estipulada no terminal desse controlador, tá? Se for um microcontrolador, eu posso estar estipulando essa referência internamente também. Então vejam que o interessante é que ele vai manter a minha carga, né, sempre com a mesma tensão, e essa tensão de referência. Mesmo que a minha carga mudar o seu comportamento, né, esse sistema de controle vai perceber essa mudança, né, porque ele tem um multímetro ali basicamente para verificar se a tensão aumentou ou se ela subiu, perdão, se ela aumentou ou se ela baixou, né? E aí a gente consegue, o sistema consegue diminuir, por exemplo, o chaveamento para que essa tensão caia, né? Ou aumentar o chaveamento para que essa tensão aumente até que ela encontre o valor do set point. Tranquilo? Outra parte interessante desse sistema, tá, é que esse sistema aqui ele proporciona que eu monitore essas entradas e saídas. Com isso eu consigo promover, né, um circuito de segurança. Eu posso determinar um limite de corrente aqui, de tensão, e aí eu posso desligar esse chaveamento. Tá? Então, dessa maneira eu protejo todo o meu circuito que eu tenho para cá. Imagina que isso aqui seja a fonte lá do seu monitor, tá? E que eu não tenha essa proteção. Então imagina que algo aqui, ó, entra em curto-circuito pro lado de cá do seu monitor, né? Os LEDs da sua tela, fluorescente, um transformador, um CI, por exemplo. Tá? Este cara aqui ele consegue detectar, e aí o meu controlador desliga esse chaveamento, ele para de executar. Tá? É bastante comum aquelas fontes que fica fazendo um estralinho. Tenta ligar, não liga, tenta ligar, não liga, né? Aí o pessoal gosta de trocar os componentes todos da entrada e não olham na saída. É bem comum esse equívoco. Então você acaba gastando dinheiro trocando aqui e esquece aqui da sua saída, né? Então é bem importante a gente ficar atento em relação a isso. Vamos prosseguir então? Aqui, ó, qual que é o objetivo, né? O objetivo é a busca máxima perdão, é a busca máxima da eficiência, tá? Também a gente pode retratar essa eficiência como rendimento. Então, qual que é o rendimento da sua fonte? Né? Então, como eu sei qual que é o rendimento do meu conversor?
é a potência de entrada, né, dividido pela potência de saída. Então eu vou ter um rendimento. Beleza? Posso ter um rendimento, por exemplo, esse cara aqui é um conversor CC-CA, né? Então eu tenho, por exemplo, aqui uma bateria 12 volts e aqui eu tenho na minha saída, né, 220 volts. Ah, professor, onde que é comum encontrar isso? Ah, a gente tem os no-breaks da vida, né? Os no-breaks são bem utilizados aí na parte de escritórios, né? E ele utiliza um conversor, né? E esse conversor vai pegar uma bateria 12 volts, uma bateria estacionária, geralmente, e aí ele vai converter o circuito dele, o sistema eletrônico vai converter isso para uma tensão alternada, né, variando no tempo. Essa corrente, essa tensão e essa corrente fica variando no tempo, né? E essa tensão aqui seria 220 volts. Tá? Então, quão eficiente é o meu no break? Né? Você deve pegar a potência da entrada, a potência que ele está consumindo aqui, ó, na parte 12 volts, tá? E dividir pela potência da saída. Né? Então a gente vai conseguir essa eficiência, essa informação desse rendimento através dessa pequena fórmula. Tá? Então aqui a gente tem um breve, né? Um breve quadro aqui, né, de componentes onde que a gente pode, né, onde a gente consegue ver o que faz cada um, né, no circuito, né, o que representa basicamente dentro do circuito. Né? Então aqui a gente tem o símbolo do resistor, tá? E o símbolozinho, né, do capacitor, né? Então, o que o resistor e o capacitor faz? Por que ele serve, né, no circuito? Ele utiliza eles lá para evitar perdas. Né? Por exemplo, o capacitor numa fonte, né, a gente pode colocar ele lá, a gente tem ele lá, né, para a gente conseguir, né, pegar aquela forma de onda do retificador, né, que é um ripple, né, e a gente consegue transformar ela, né, tornar ela muito próxima, né, de uma tensão contínua perfeita. Tá? Então lembre-se lá, quando a gente faz a retificação da energia alternada, né, a gente tem uma energia contínua pulsante, né, ela vai pulsando, tá? E ela tem um sentido, do mais para o menos, né, convencionado, e ela já é uma tensão contínua, uma corrente contínua. Por quê? Ela só vai em um sentido. Porém, ela ainda não é perfeita para o meu equipamento. Né? Perfeita para o meu equipamento é uma corrente contínua que não é pulsante. Tá? Ela tem que ser contínua. Tá? Então é interessante que a gente, no nosso multímetro aí, quando você pegar o multímetro, né, você mudar a escala para medir uma tensão contínua, você vai ver que lá na escala, né, ele tem tanto uma barrinha, tem um V de volts, né, a barrinha uma barrinha em cima, né, contínua, e uma barrinha, né, alternada, pulsante, né, a gente tem uma barrinha contínua e uma barrinha tracejada, mostrando que a energia, a tensão contínua também pode ser pulsante. Então aqui, ó, a parte de magnético, né, a parte de indutores, né, o que eles fazem? Eles são filtros para evitar interferências. Né? Então existem normas, né, resoluções que limitam, né, essa inserção desse ruído para a minha rede elétrica. Então, se você tem uma fonte na parte de, elas estão situadas aí na parte da entrada, né? A gente já viu aí na prática, né? E a gente vai ver nas próximas aulas aí mais de perto como é que funciona esse cara aqui. Tá? Então ele serve basicamente aí pra gente evitar interferências, né? Logicamente que ele tem algumas funções extras aí, tá? Que a gente também vai estar vendo. Beleza? Aqui a gente tem a parte dos chaveadores, né?
chaveadores no modo linear, né? No modo linear a gente está falando do transistor, tá? E a gente tem na parte dos chaveadores, né? Que aqui é representado por um MOSFET, ok? Então, chaveadores se comportam realmente como chave, né? A gente sabe que este elemento aqui ele pode se comportar também como um amplificador. Tranquilo até aqui? Então, resistor, capacitor, né? Nossos indutores, transistores, MOSFETs, né? E muito mais, né? Se a gente olhar lá no circuito tem bastante outros componentes, vale a pena vocês darem uma pesquisada aí para ver isso aí também. Bora lá para o próximo slide, tá? Vamos lá, não quer parar agora. Então a gente tem aqui, pessoal, a gente tem circuitos lineares e não lineares, né? Que eu já expliquei para vocês antes. São duas formas aí de eu ajustar minha tensão na carga, né? Então tem uma bateria com um circuito linear. Eu poderia estar inserindo aqui um resistor variável, né? Uma resistência variável, né? A gente pode, muito conhecido também como potenciômetro, né? E ajustar a minha tensão disso aí, tá? E aí eu posso pegar aqui, ó, a mesma tensão, né, a mesma carga, e eu posso fazer de uma maneira diferente, utilizando a minha chave S aqui, chaveando essa tensão, tá? Então a gente vai, eu já mostrei para vocês antes ali no Proteus, né? É basicamente o que eu já mostrei, tá? Então aqui, ó, versus aqui, né, vantagens e desvantagens, né, entre fontes lineares e fontes chaveadas. Então, fontes lineares são mais robustas, maiores, né, simples e fáceis de projetar. Dependendo da potência, se tornam grandes e pesados. Possui pouco aproveitamento energético. Então, para o pessoal já que quiser dar uma olhadinha na parte de fonte linear, né, a gente já viu isso aí também, tá? Para quem não viu ainda, pode ficar tranquilo, a gente vai ver. Então, o que a gente está utilizando basicamente aqui? A gente está utilizando a gente está utilizando transformadores de ouro, tá? Reguladores, por exemplo, Zener, e por aí você vai. A fonte chaveada ela já é mais compacta, né? Essa fonte aí que a gente estava mexendo na bancada, se a gente pegar a mesma potência em relação a uma fonte linear, né, vocês vão ver que o tamanho dela é bem menor, né? Vamos lá, compactas possuem tamanho reduzido, circuitos complexos com baixa perda energética. Circuitos complexos, né? Pode conter semicondutores com chaveamento, pode causar interferências, é uma das desvantagens, né? Se não forem bem projetadas. Obviamente que se ela for bem projetada, estiver dentro da norma, está tudo tranquilo. Aqui a gente tem um exemplo, né, de duas fontes, né? Uma fonte chaveada com uma potência de 65 watts. A gente pode ver que ela está cheinha de componentes, né? Diversos componentes, né? Diversos dissipadores, ou seja, ela tem uma perda, tá? Inevitável essa perda, porém ela é uma perda muito menor do que esse sistema aqui. Imagina se eu quisesse utilizar uma fonte de 65 watts, né, com esse transformador aqui. Esse transformador ia aumentar significativamente. Então aqui ela sumiu aqui, mas aqui era 29 watts, tá, pessoal, essa fonte.
uma fonte de 29 watts. Tá? Então nesse caso a gente tem perdas magnéticas aqui, perdas correntes de fuga, a gente tem perda por temperatura também, tá? Diversas perdas aí que vai tornar o nosso sistema menos eficiente. Tá? Tudo o que a gente, tudo que a indústria não quer, né, é uma coisa grande e ineficiente. Então a gente tem maneiras, né, de realizar esse tipo de conversão, né? Acho que é mais um exemplo para a gente entender um pouquinho melhor. Olha só, eu tenho 100 volts, uma fonte polarizada, né, ou seja, ela é tensão contínua. Tá? Ela é chamada de VG. Eu tenho um bloco aqui, um conversor DC, né? Ou seja, corrente contínua para corrente contínua. Minha carga tem uma resistência de 5 ohms e ela está consumindo 10 amperes. Beleza? Então, como a gente pode fazer isso? Eu poderia estar utilizando um resistor, né? Poderia estar utilizando um resistor, e esse resistor aqui, ó, poderia ser dimensionado de tal forma que ele ficasse, né, com 50% dessa tensão aqui. Tá? E aí a gente ia ter basicamente a minha carga com os 50 volts necessários. Tá? Porém, olha que interessante, eu tenho aqui na minha saída, na minha entrada, minha entrada aqui, ó, uma potência de 1000 watts. Tá? E aí na minha saída aqui, ó, se vocês olharem aqui, ó, eu tenho apenas, né, sendo consumido apenas 500 watts. E olha só onde estão os outros 500. Aqui, ó. Então eu tenho basicamente 500 watts jogados fora. Tá? Não estão sendo aproveitados para o meu circuito. Na verdade, eles estão causando problemas no meu circuito. Tá? Aquecimento, aquela plaquinha que fica aquela coloração, pode estar ocasionando dilatação térmica em outros elementos próximos, né? Provocando solda fria. Então, essa potência aqui é bem elevada, inclusive, né? Poderia estar causando outros problemas. Então, usando os resistores é uma opção. Tá? Qual outra opção a gente pode utilizar? Vamos ver. Poderia estar utilizando já um circuito um pouquinho mais elaborado, né? Um controle em relação a isso. Né? Olha pessoal, mas aqui não tinha um controle? Basicamente não. Né? Basicamente eu tinha um elemento aqui passivo, né? Ele é passivo a essa tensão do meu circuito. Se essa tensão variar, esse elemento aqui ele não vai variar a resistência dele, né? A não ser que alguém vá lá e ajuste na mão, né? Se a minha carga aqui mudar a sua corrente, né? Mudar o sistema aqui na minha saída, esse sistema aqui ele não vai entender isso aí. Tá? Beleza? Então aqui a gente já tem um circuito mais elaborado. A gente pode estar utilizando, por exemplo, transistores. Né? E aí, através de um controle, eu conseguiria estar ajustando essa minha tensão da minha carga. Então, novamente, aqui eu teria um sistema, né, onde eu pegaria aqui a minha tensão de saída, né, e aí, através, né, de uma referência, né, que seria meu 50 volts, eu conseguiria aqui, através de um controle, né, aumentar e diminuir, né, esse fluxo aqui, ó, de corrente aqui. Então eu conseguiria controlar a minha tensão. Tá? Então é uma maneira da gente fazer isso aqui. Então aqui tem se a gente olhar aqui, né, potência perdida, né, também é 500 watts. Também tem uma perda, né? Apesar de eu ganhar com a parte de controle aqui, eu ainda assim tenho a minha perda. A minha perda é na verdade em números idêntica, né, ao do resistor. Tá? Qual que é a vantagem do sistema? Se ele tem a mesma perda? O controle, né? Eu consigo fazer um controle
mais eficaz da minha saída. Então olha lá, olha só aqui, ó. A utilização de reguladores lineares com realimentação permite um bom controle de tensão e corrente para a carga, porém ainda há uma boa parcela de energia dissipada em forma de calor. Então, temos desperdício aqui. Uma outra forma da gente propor isso aqui, né, a gente está batendo bastante em cima disso, é esse sistema aqui, ó. É o sistema de comutação. Então eu tenho aqui minha fonte 100 volts, né? Tenho aqui novamente a minha tensão de saída, a minha potência de saída é 500 watts, tá? E agora o que eu tenho aqui, ó? A minha chave, ó, quando ela está fechada e aberta, né, a gente vai remeter, né, aquele sistema que a gente viu antes, que eu mostrei para vocês. Então a gente vai ter uma potência zero basicamente dissipada nesse cara aqui. Basicamente ele não vai ter uma potência significativa aqui. Então a minha fonte aqui, ela só vai gastar a potência que a minha carga consumir. Eu não vou ter nenhum componente no meio do caminho aqui consumindo essa carga. E esse é o segredinho desse sistema. Então, eu não consumir uma carga nesse ponto aqui, o ponto do controle, onde eu vou controlar essa tensão. Então é aí que está a eficiência desse sistema. Então, quando a chave SW é ligada ou desligada, causa uma variação no fluxo de corrente. A tensão V da saída será em razão do tempo em que SW é acionado. Desta forma, não existe uma perda significativa entre entrada e saída. Então, tem uma potência de 500 watts e uma saída de 500 watts. Aqui a gente já tem um diagrama de blocos mais elaborado, né? Completo, né? De uma forma da gente fazer essa conversão. Então, o que a gente tem aqui, ó? Eu tenho aqui a minha tensão de entrada, né? Tenho aqui o meu chaveador, né? O MOSFET, por exemplo. Tenho aqui elementos, né, passivos no meu circuito, né? Eu tenho um indutor, eu tenho um capacitor aqui, né? Tem um diodo, esse ponto aqui, tá? Então essa parte aqui é a parte que a gente precisa ter do nosso sistema, né, para que a gente consiga ter maior eficiência aqui no meu sinal de saída, tá? Então esses filtros que a gente tem aqui, eles vão permitir que a minha tensão aqui, ó, na saída fique de uma forma mais plana possível, né? Seja mais limpa possível, sem ruídos, né, gerado por esse elemento aqui. Beleza? Então o que eu tenho é uma malha de controle, né, uma malha de controle, um controle em malha fechada, né? O que é esse controle em malha fechada? Eu vou ter aqui, ó, na minha saída, um sensor de ganho, né? Vou ter um elemento que vai estar medindo isso aqui, né? A gente pode retratar como um multímetro, por exemplo, ou um perímetro também, tá? Esse cara aqui, ele vai estar jogando aqui num somador, tá? Esse somador aqui, ó, ele vai ter uma tensão de referência, tá? Essa tensão de referência aqui, ó, em algumas fontes, tá? A gente tem um trimpote lá que a gente pode estar ajustando, um valor, um ajuste fino, né? Que a gente consegue ajustar às vezes através de um trimpote. Nas placas de fontes aí, vocês estão mexendo na bancada, tá? Às vezes esse set point vem de um trimpote fixo, né? De um trimpote fixo. Esse trimpote, geralmente, depois que eles fazem um ajuste, né, eles passam uma cera, né? Aí então a gente não consegue mais estar ajustando. Somente a gente retirar essa cera ali, ok? Então a gente tem o somador. E como que vai trabalhar aqui, ó? Vai trabalhar com o erro, né? Então, só tem uma diferença entre o meu set point e a minha saída, né? O meu sistema aqui, ó, né, vai compensar essa perda, essa diferença, esse erro. Ele vai começar a modular. Tem um sistema que vai modular, né? Ou seja, é um sistema que vai controlar a minha chave, né?
Então é esse sistema que vai dizer quanto tempo a minha chave vai permanecer ligada e quanto tempo essa minha chave vai permanecer desligada. Tá? Dessa maneira aqui, ó, eu consigo facilmente, né, manipular essa minha chave aqui. Tá? Aqui ele tem um sistema, né, que seria o driver, né, driver para mim poder atuar nesse gate aqui. Por que existe um driver aqui? Porque esse sistema de controle geralmente ele sai com um nível baixo aqui de corrente e tensão. Então às vezes eu preciso ter um driver aqui, né? O que esse driver faz? Ele vai pegar um sinalzinho baixo aqui, né? Por exemplo, 3 volts, 5 volts, e vai converter um sinal mais elevado, né? 30 volts, né? 40 volts, 50 volts, tá? Para poder atuar nesse meu MOSFET. Quem vai me dizer essa informação? Qual que é a tensão necessária, professor? Qual que é, como que eu ligo, né? Nosso conhecido amigo datasheet, né? Folha de dados, né? Então, a gente sempre tem que buscar informação na folha de dados. É lá que a gente vai encontrar, né, todo o manual desse elemento, desse dispositivo. Tá? Então, qualquer dúvida, você pega o elemento, vocês fizeram em sala, né? Pega lá o número que está escrito em cima do componente, digita no Google, né? E busca por o datasheet. Ok? Então vejam só, interdisciplinaridade da eletrônica de potência, né? Aí tem parte de estudos, parte boa. Então olha só, tudo que a gente aborda quando a gente está falando de eletrônica de potência, né? A gente tem aqui, ó, sistemas e teoria de controle, né? Processamento de sinais, eletrônica analógica e digital. A gente precisa conhecer eletromagnetismo. A gente precisa entender o que são as perdas de potência. A gente precisa conhecer quais elementos a gente vai comandar, né? Quais elementos eu vou controlar, né? Então a gente precisa conhecer máquinas elétricas. A gente precisa utilizar ferramentas, né? Como o software Proteus, por exemplo, e outros softwares que tem aí de simulação, né? Tem o CAD Simu, tem Easy EDA, tá? Tem vários sites aí que permitem, inclusive, a gente simular via nuvem, né? A gente não precisa nem instalar o nosso computador aí, o software, através da nuvem a gente consegue estar simulando, tá? Então a gente precisa conhecer aqui a física de estado sólido, né? Conhecer aí como funciona, né, a parte dos semicondutores, né? Cai um pouquinho da parte de eletrostática, cargas elétricas. Então, se a gente for afunilar isso aqui, a gente consegue avançar até na parte do átomo aí, né? Entender como que faz, como que o átomo transfere uma carga elétrica, né? Então, é bem específico. A gente precisa entender os circuitos, né? Como interagem esses componentes uma vez integrados dentro do circuito. Então, são diversas áreas de conhecimento, né? Então, a fonte chaveada para a gente dominar, né? Para ser projetada, ela precisa passar por todas essas áreas de conhecimento aqui. Tá? Aqui não tem, mas a gente precisa conhecer das normas, né? Eu até mesmo esqueci de colocar aqui, mas além disso a gente precisa estar entendendo das normas vigentes, né? Então a gente precisa entender das normas para poder dimensionar o nosso sistema de acordo com a legislação, ok? Dessa maneira a gente conseguiria, por exemplo, tornar o nosso produto um produto final, né? A gente poderia estar comercializando, por exemplo. Então um breve histórico aqui, né, do que é, como foi, né, a parte de eletrônica de potência, né? Então começou lá em 1960, né, com a parte de tiristor, GTO, né, a parte onde eles começaram a controlar cargas AC, principalmente, né, drive, motores.
Aí a gente passa para a parte de circuito integrados, né? Eles já começaram a integrar esses elementos dentro de circuitos, né, que são os famosos CIs, né? Então, a gente teve uma boa evolução. Em 80 já a gente tem a parte de microprocessadores, de 8 bits já, né? Processadores bem... hoje em dia a gente usa também ainda vários microprocessadores de 8 bits aí. O Arduino, por exemplo, alguns processadores deles trabalham com 8 bits, então já é uma coisa que não é recente, né? Não é de hoje, né? A gente tem o uso dos MOSFET aqui também, né? Então, em 90 a gente começa a ter os usos dos GBTs, a gente começa a ter uma evolução mais rápida, né? Então, a gente consegue ver a eletrônica de potência aqui para o ano de 2000 já sendo utilizada, né? Principalmente aí em partes de eletrodomésticos, em partes de automóveis, na parte de... são coisas aqui, ela está se tornando nesse âmbito aqui, né? A eletrônica de potência, ela está, digamos assim, vindo mais para dentro da nossa casa, né? Até a parte aqui de 1990 e 80 para baixo era uma coisa muito de uso militar, né, exclusivo. Então foi daí que surgiu essas tecnologias, tá? As guerras frias ali proporcionaram, né, essa evolução aí, essa corrida, né, do homem ao espaço, né? Então vários fatores aí que terminaram, né, essa evolução. E essa evolução ainda não parou, né? Está em 2020 e ela está evoluindo, né? Ela está evoluindo de uma maneira que não é linear, né? Evolui de uma maneira exponencial. Tá? Maneira exponencial. Beleza? Então, fica a critério de cada um aí, se quiserem pesquisar aí. Existem muitos cientistas aí, vários eventos pontuais aí que marcaram aí a evolução. Fica a critério aí de vocês, né, de buscar isso aí e entender um pouquinho melhor a história, tá? Aqui ele deu uma apagadinha, né? Porque é a divisão da eletrônica de potência, né? É uma divisão um pouco mais simples, né? O que a gente pode nos referenciar aí, como é que funciona basicamente, né? Olha só, tem a parte de tensão V1 e F1, que seria a tensão de entrada e frequência de entrada, né? Aqui embaixo teria a tensão de saída e frequência de saída. Então ele pode ser um conversor indireto de frequência, né? Ele vai pegar a parte de energia aqui, tá? Vai transformar, né, através do retificador, né? Então a gente tem entrada alternada, né? Converto para tensão, né, contínua, tá? Não é um sinal de igual, pessoal, aqui é um sinal contínuo, tá? Posso converter esse sinal de alternado para contínuo e depois utilizar ele novamente para converter para um sinal contínuo. Então tem um conversor CC. Posso pegar essa energia desse conversor aqui CC, utilizar um inversor e transformar em com uma forma de onda alternada novamente, né? Então, no caso do conversor lá, né? Está chamando de inversor, mas pode ser um conversor de tensão, né? O nosso famoso no break, né? Então ele poderia estar sendo utilizado dessa maneira, né? Posso utilizar ele diretamente aqui, converto de alternado, faço um retificador, filtro e já jogo direto para cá. Posso manipular da maneira que eu entender, né, essas formas de onda, desde que eu respeite, né, as limitações do meu circuito dentro do meu projeto. Então nada impede que eu transforme aqui de alternado para alternado diretamente, né? Posso fazer isso também.
posso fazer, interagir de todos os tipos aqui, né? É isso que quer dizer esse desenho. Tá? Então, posso pegar a alternada, converter em contínua, de contínua para contínua, posso voltar para contínua, tá? Posso transformar para alternada, alternada posso transformar para contínua e assim por diante. Olha só, uma maneira mais específica aqui, ó, os conversores CA, denominados de retificadores, tá? Converte a tensão alternada à rede de energia elétrica em uma tensão contínua, né? Então, basicamente todos os elementos aí da sua casa têm um conversor CA-CC, tá? Todos os componentes eletrônicos aí, televisão, carregador de celular, receptor, tá? Geladeira que tenha placas eletrônicas, ar-condicionado, tá? Eles vão ter um conversor CA-CC. Nada mais é do que um diodo retificador, né? E um capacitor. A gente consegue fazer isso aqui, tá? Bem simples. E aí a gente também tem os conversores CC, também chamado de chopper, tá? Converte tensão contínua entre uma tensão contínua, né? Retifiquei lá, passei pela parte de CACC, retifiquei, tem uma tensão contínua, né? Tá? Tem uma tensão contínua lá de 30 volts, porém a minha saída é 12 volts, né? Aí eu preciso converter de 30 volts contínuo para 12 volts contínuo, né? Beleza? Então, CC. Aí aí eu posso converter ele de contínuo para alternada, né? Também conhecido como inversores. Converte tensão contínua em alternada, muito usado em acionamentos. Tá? Então, aqui a gente tem os conversores de frequência, né? Também chamados aí de inversores de frequência. A gente tem os no breaks, a gente tem parte de fonte de energia aí, o pessoal que usa em acampamento, né, que é o conversor CCCA. Então, basicamente é bateria para a forma de onda que a gente tem na nossa tomada aí, né? Eu preciso fazer essa transformação. Tá? Conversores CA-CA, então, também são chopper CA, converte tensão alternada em tensão alternada estabilizada, né? Então, esse estabilizado aqui significa que ela tem um controle. Beleza? Então, olha só, aplicações. Quais são as aplicações desse sistema? Né? Eu posso utilizar ele em fonte chaveada, controle de motores de corrente contínua e alternada. Né? Eu posso ir lá uma ponte H, né? Posso fazer um circuito lá para controlar a corrente, o torque do meu motor, a rotação, tanto em motores com corrente contínua quanto alternada. Então, parte de conversores para soldagem, alimentação de emergência, né, são aquelas lâmpadas, né, carregadores de bateria, retificadores para eletroquímica, né, a gente tem na química a gente tem a parte da eletrólise, né, bem estudada, né, a parte de eletrólise, transmissão em corrente contínua, né, então, corrente contínua, quando a gente fala em transmissão, a gente está falando aí de por exemplo, painéis solares, né? Eles transformam os fótons, né, em uma tensão contínua. Tá? Reatores eletrônicos usados em lâmpadas, né, etc. Filtros ativos, compensadores estáticos, processamento de energias alternativas, né? Também se enquadra lá os geradores eólicos, por exemplo. Por aí você vai, tá? Amplificadores de potência, né? Gosta de som aí, né? Tá bem, também é utilizado, tá? Sistemas de controle de temperatura e muito mais, tá? É utilizado em grande escala quando se trata desses elementos aí, tá? Aqui eu trouxe um exemplo básico, né? E funcional, tá? Básico e funcional, e um sistema
para uma fonte chaveada. Então olha só, vamos dar uma olhadinha aqui para a gente tentar entender, tá, de uma maneira bem simplificada o que a gente está fazendo aqui. Tá? Então olha só, vamos pegar aqui, ó, parte de entrada, né? Temos aqui a nossa tomadinha, né? A minha chave, vamos ligar e desligar, o meu fusível, né? Tem aqui um filtro, né? E onde está indo a minha tensão alternada aqui? Tá indo numa ponte retificadora, né? Aqui a gente tem um fusistor, tá? Tem mais elementos aqui de proteção. Então ele está entrando na minha ponte retificadora, tá? Então o que ele está fazendo? Está convertendo a tensão alternada uma tensão contínua, né? Então aqui eu tenho um filtro, né? Outro filtro por aqui. Perdão. Esse filtro aqui, ó, ele é responsável por tirar, né, aquela onda pulsante, né? Aquela onda contínua pulsante para transformar ela em onda contínua. Perfeito. Tá? Aí seguindo para frente aqui eu tenho o meu transformadorzinho, parte do transformador, que nada mais é que um indutor. São espirras aqui, são fios enrolados no núcleo, né? Ferro magnético. E esse cara aqui, ele vai ser, né, controlado, chaveado, né, pelo meu MOSFET. Esse cara aqui, ó, denominado Q1. Então aqui a gente tem um CI, né, genérico aqui, que é o responsável, né, por controlar esse chaveamento aqui. Tá? Então a gente percebe aqui que a minha saída, no meu secundário eu tenho apenas um enrolamento, né? E no meu primário aqui, ó, eu tenho mais um enrolamento, né? Esse enrolamento aqui geralmente ele é utilizado como referência, né? Ele pode ser utilizado aqui como o set point do meu CI, tá? Beleza? Então tem um set point aqui, tá? Não estou colocando nesse caso aqui o feedback da minha saída, tá? Colocando apenas aqui o feedback da minha entrada, estou monitorando a minha entrada apenas, tá? Então eu teria aqui um circuito, uma fonte chaveada básica, tá? A gente poderia com alguns componentes aí fazer facilmente uma fonte chaveada. Espero que todos tenham entendido mais ou menos como que é o funcionamento, né? A gente poderia estar utilizando, por exemplo, um determinado CI com o seu datasheet aqui, né? Aí a gente conseguiria projetar, né, todo o meu circuito aqui em torno do meu CI. Ah, professor, mas como é que eu projeto uma fonte chaveada? Né? Quem vai determinar a sua fonte chaveada é a tua carga de saída, né? Tá, o que tu vai ligar aqui na saída? Vai ligar o que? Vai ligar qual que é a potência da carga? Qual que é a tensão da carga da saída? Vai precisar só de uma tensão? Vai precisar de várias, né? Então essas perguntas que a gente precisa fazer quando a gente vai desenvolver um projeto. Tá? Quando eu vou fazer uma manutenção, o que eu preciso entender? Preciso entender quais elementos estão no meu circuito, né, e de que maneira eles se interagem. Né? Então eu teria aqui o meu CI, eu teria que pegar esse datasheet, teria que pegar o datasheet desse elemento, tá? Para mim entender como que eles estão interagindo. O datasheet seria a melhor maneira, né, de a gente entender isso aí. Tá? Então o que a gente tem aqui? Ó? Tem uma conversão CA para CC, neste ponto aqui, tá? Depois eu tenho uma conversão de CC para CA, para depois eu fazer uma conversão CA para CC de novo. Então veja bem, tem várias conversões: CA para CC, depois CC para CA,
Aí o retificador aqui transforma novamente o CA para o CC. E aí eu tenho por último um filtro ali para garantir, né, que seja uma onda contínua pura. Seguindo aqui para frente, segundo aqui para frente, tá? Eu tenho aqui, ó, uma aplicação do inversor de frequência, né? Inversor de frequência, então eu tenho aqui um retificador também, porém agora é um retificador trifásico. Tenho aqui um banco de capacitores, isso é representado por um capacitor apenas. E veja bem aqui, eu tenho vários elementos aqui, né, para controlar o motor, né? Lembrando que eu tenho 3 fases do motor, então 3 fases do motor. Eu preciso aqui, ó, determinar a polaridade, né? Então, vou criar 3 formas de onda distintas, tá? Vão estar defasadas em 120 graus, que é a forma de onda original do meu motor, como ele deveria funcionar, né? Então eu preciso ter um comando muito, mas muito específico aqui, para garantir que essas chaves aqui comutem os tempos específicos, tá? Permitindo que o meu motor funcione de uma maneira eficiente, tá? De outra forma, se eu fechar 2 chaves aí ao mesmo tempo, num tempo que não é o tempo certo, vai provavelmente explodir, né? Queimar aí o meu sistema, beleza? Então aqui, ó, tem as formas de onda aqui no meu inversor, né? Então tem a parte de entrada, as 3 fases de entrada, né? Tem uma parte de conversão dessas fases, né? Antes de entrar no capacitor eles são pulsadas, depois do capacitor eles ficam contínuos, né? E aí tem as minhas 6 chavezinhas lá, e as 6 chavezinhas, né, fecham de uma maneira tal que a minha saída tende a se parecer muito, né, com a minha forma de entrada, porém com um controle, tá? Então seria um CA controlado, tá? Teria um controle sobre a minha carga, ok? Então aqui tem várias, né, aplicações para eletrônica de potência, né? Então, temos módulos, temos aqui a parte de indústrias, que tem robôs sendo utilizados, satélites, metrô, dentro do veículo, né, que está mostrando um veículo elétrico no caso, né? Então cada vez mais a gente está utilizando a parte de potência, né, pessoal? Cada vez mais a indústria está indo para essa área de eficiência, tá? A gente precisa sempre ter isso em mente. O que a indústria quer? O pessoal quer, o empresário quer? Ele quer perda mínima, né? Perda mínima, lucro máximo. Então, se a gente puder estar substituindo um elemento que está consumindo, que está gastando, por um elemento que vai estar oferecendo uma menor perda, eu vou conseguir estar sendo eficiente e protegendo inclusive o meio ambiente, né, em relação a isso, ok? Então olha só, a princípio era isso para hoje, tá? Eu gostaria que vocês resolvessem essa tarefa que eu vou deixar para vocês e depois tirassem a foto, né, ou escaneassem e mandassem no grupo de WhatsApp. Isso, na verdade, tá bem simples de fazer, tá? Vou explicar para vocês aqui, daí se vocês tiverem dúvida, né, vocês têm o nosso grupo lá, né? Vocês podem estar me pedindo informações no grupo, tá? Olha só, em uma fonte 12 volts devem ser ligados LEDs de potência, cada um com uma tensão de 3 volts e corrente de 500 mA. Determine considerando 1
2 ou 3 LEDs ligados. A potência processada pelos LEDs, a potência dissipada no resistor em série, né? E a potência fornecida pela fonte. E qual que é a eficiência do meu circuito? Então a gente tem três possibilidades de ligação aqui, pessoal. Então eu posso ter uma carga de um LED apenas, tá? Eu posso ter uma carga de 2 LEDs, eu posso ter uma carga de 3 LEDs. Então eu tenho que considerar os três cálculos, né? E determinar qual que é a perda no meu resistor, né? Porque eu vou precisar fazer o quê? Eu vou precisar colocar um resistor lá, né? Porque o meu LED ele é de 3 volts. Tá? Eles estão sendo ligados de que maneira aqui? Eles estão sendo ligados em paralelo na minha saída. Tá? Eles não estão sendo ligados em série. Eles estão sendo ligados todos em paralelo. Ok? O que está em série com eles, ó, é o resistor que vai limitar essa tensão. Então o resistor eu só vou precisar calcular uma vez. Então eu vou calcular o resistor para quê? Se eu tenho uma fonte de 12 volts, né, o meu LED é 3, quantos volts preciso ficar no resistor? Né? É isso que vocês precisam identificar e desenvolver lá para mim. Ok? Foi uma videoaula talvez um pouco extensa, tá? Mas espero que vocês tenham entendido. Tá? Se ficou dúvida, restou dúvidas, né? Mandem para mim no WhatsApp. Tá? A gente vai estar sempre fazendo aulas assim até voltar à normalidade, para que vocês, né, não percam, né, o foco aí dos nossos estudos. Tá? Então, bora lá, bora estudar, né, pra frente. Qualquer dúvida, me contatem no grupo, tá? Estou à disposição sempre, tá? Pode ser que eu demore um pouquinho para responder, mas eu sempre respondo. E bons estudos aí, até a próxima.